A pandemia aumentou em 118% o risco dos brasileiros desenvolverem transtornos de ansiedade, em 152% o risco de desenvolver depressão. A ansiedade, ao contrário do que muitos pensam, é uma reação natural do nosso corpo, sem a qual a gente não teria sobrevivido até aqui. É a ansiedade que nos prepara para uma situação de potencial perigo, ligando o nosso sistema nervoso simpático, ou seja, o sistema de luta ou fuga. Por exemplo, imagina que tu chega em casa e tem uma onça pintada em cima da tua cama. O sistema de ansiedade é automaticamente ligado para que você decida se vai lutar contra aquela onça ou fugir. Esse mecanismo nos permitiu evoluir, sobreviver até aqui como espécie. O problema é que agora a maioria dos perigos são imaginados, eles são irreais. É tipo quando você fica ansioso para fazer uma prova. Uma prova na faculdade, no colégio, não oferece um perigo real de vida, mas você sente como se fosse. Mas você sabia que a maioria dos transtornos de ansiedade que nós temos hoje foram aprendidos, são comportamentos que nós aprendemos a ter ao longo da vida? Ou seja, você ensinou literalmente o seu cérebro a ser ansioso. Todos os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as coisas que a gente faz até mesmo sem perceber, formam engramas no nosso cérebro. Engramas, para quem não sabe, são conjuntos de neurônios que formam as nossas memórias. Entenda que memória não é só lembrar do seu primeiro beijo ou o telefone da sua amiga. Comportamentos também são memórias, medos também são memórias. E toda vez que você é exposto a um certo gatilho, aquele comportamento é ativado. Por exemplo, vamos supor que você tem vergonha do seu corpo. Então, toda vez que você é exposto à ideia de ir treinar, por exemplo, você acaba ativando aquela memória de medo e ficando ansiosa. Daí o que é que a maioria das pessoas fazem? Se esquiva, evita aquela situação. Donald Hebb, um psicólogo neurocientista, uma vez descobriu que os neurônios que se ativam juntos se fortalecem juntos. Isso quer dizer que toda vez que aquele comportamento, aquela ideia de, por exemplo, ter vergonha do seu corpo for ativado no seu cérebro e você se esquivar, aquilo se torna mais forte. Eu tô falando fisicamente mesmo, as sinapses ficam mais fortes. Até chegar ao ponto de, por exemplo, você usar um shortinho e aquilo te deixar ansioso, te causar um ataque de pânico. Inclusive, essa memória, se engrama, pode ficar tão forte a ponto de ser ativado sem nenhum gatilho, o que é o caso de muitas pessoas que têm ataques de pânico sem nem entender de onde vem. Ou seja, você ensinou o seu cérebro a ficar cada vez mais ansioso, evitando as situações que te causam medo. Fisiologicamente, a resposta de ansiedade é muito parecida com a resposta de estresse. Ela eleva o cortisol, o que a longo prazo pode ser tóxico para os nossos neurônios, podendo levar até a morte dos neurônios, principalmente os neurônios dopaminérgicos, ou seja, os neurônios que produzem e recebem dopamina. Com o tempo, você pode ir perdendo a capacidade de sentir prazer em fazer as coisas. A pessoa muito ansiosa ou muito estressada também, com o tempo, pode até desenvolver depressão por conta desses mecanismos, já que a morte de neurônios dopaminérgicos são um dos sintomas da depressão. Tá bom, Bia, e aí, como é que eu trato isso? O que é que eu posso fazer para melhorar? A primeira coisa que eu te aconselho, a principal delas, é comece a fazer terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. É uma das linhas de terapia que mais demonstram resultados cientificamente comprovados. A segunda coisa e muito importante é mude o seu ambiente. Entenda que ambiente não quer dizer só o lugar onde você está agora, mas é principalmente as pessoas com quem você convive. Não só pessoalmente, tá? A galera das redes sociais também te influenciam muito. Escreve isso daí, o ambiente modula o seu comportamento mais do que qualquer outra coisa. Se você vive em um ambiente estressante, muito dificilmente você vai conseguir controlar a sua ansiedade. Existe também uma terceira coisa que você pode fazer, que é melhor, eu arrisco dizer, do que todos os ansiolíticos do mundo que você pode comprar. Vamos ver se você adivinha? É o exercício físico. Existe uma substância no seu cérebro muito importante para a saúde dos seus neurônios. Ela é chamada de BDNF, o que vem do inglês, que significa Brain Derived Neurotrophic Factor. Gastando meu inglês aqui e ainda errando. Essa molécula ela é responsável pela consolidação de novas memórias e pela neuroplasticidade. E ela costuma ser bem baixa em pessoas ansiosas e estressadas. Traduzindo, quer dizer que essa molécula ela é responsável por ajudar a aumentar o número de neurônios que você tem e manter a saúde deles. Então, assim, sendo uma pessoa muito ansiosa, você provavelmente tem dificuldade
de guardar algumas coisas, né? De lembrar de algumas coisas, de criar novos hábitos. Aumentar os níveis de BDNF, então, te ajudaria a evitar a morte neuronal. Lembra lá do cortisol? Que cortisol elevado mata os neurônios? Pois é. E também te ajudaria a criar novas memórias e novos hábitos. Isso, de certa forma, pode te ajudar a reescrever as suas memórias de medo, aquelas que podem te causar ansiedade. O exercício, então, tem grande capacidade de aumentar os seus níveis de BDNF. Além disso, o exercício físico libera uma série de hormônios que pode controlar a frequência e intensidade das suas crises de ansiedade. Com cortisol, por exemplo, o exercício físico induz a um fenômeno chamado downregulation, dentro do eixo da liberação de cortisol. Downregulation significa que você diminuiu a quantidade de receptores de cortisol no seu corpo. Ou seja, você fica menos sensível ao cortisol, à resposta de estresse. Então, por exemplo, seu chefe te demitiu, você tem o costume de gritar com as pessoas que te estressam. Mas como você é uma pessoa ativa agora, você não vai gritar, você tem uma resposta menos intensa a um estímulo estressor. Agora você só vai falar mal dele pelas costas. Então, em uma situação estressora, você tem respostas menos intensas de ansiedade e estresse. O exercício também produz as famosas endorfinas. Eu não sei se você sabe, mas endo vem de internas e finas vem de morfina. Isso quer dizer que a endorfina tem uma potente ação analgésica quando é liberada. Ou seja, ela estimula aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de bom humor. Outra via interessante pela qual o exercício pode te ajudar a controlar a ansiedade é pela via do neurotransmissor chamado GABA. Ele é responsável por aquela sensação de relaxamento e controle da ansiedade. O GABA inibe as ações de neurotransmissores da nossa via de luta ou fuga, ou seja, a nossa via do sistema nervoso simpático. Ou seja, a principal função dele é desacelerar o seu cérebro. Mas então, Bia, qual exercício você me indica para começar? Sinceramente, escolha a modalidade que você curte mais, que você tem mais potencial de continuar fazendo, de não desistir no meio do caminho. Estudos mostram que até a yoga é capaz de elevar os nossos níveis de GABA. Parece também que não tem diferença entre você fazer o treino cardio ou o treino de musculação, por exemplo. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que você deveria começar pela corrida. Primeiro porque a corrida é gratuita. Tudo que você precisa é de um tênis. E acredito que 90% da população brasileira tem um tênis em casa. Fora que a corrida é uma das modalidades que mais liberam endorfinas ao final do treino. E talvez seja a modalidade, o esporte mais viciante que tem, por conta da sua alta carga dopaminérgica. Ou seja, a corrida é um dos esportes, uma das modalidades que mais tem potencial de substituir maus hábitos. Já vi muitos casos de pessoas que trocaram o vício por comer, por fumar, por beber, pelo prazer da corrida. Pensando nisso, eu preparei um presente para você. Eu comecei a correr recentemente e tenho adorado. Então, eu decidi fazer uma planilha de treino de 5 km de corrida e te dar de presente. Essa planilha também contém um treino de força para evitar que você desenvolva problemas e dores no joelho ou canelite. Tudo que você vai precisar é de um elástico, um par de tênis e força de vontade. Caso você esteja se perguntando, essa planilha foi feita para pessoas sedentárias que estão sem treinar por pelo menos 3 meses. Mas Bia, pergunta que não quer calar, eu vou conseguir emagrecer usando esse treino? Se você é sedentária, sim, esse treino pode sim te auxiliar a emagrecer. Inclusive, se você é de Brasília, eu te convido a correr 5 km comigo na Corrida das Estações, que vai acontecer em Brasília, dia 10 de julho de 2022. Enfim, o link para download da planilha está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu também vou disponibilizar um link lá dentro da planilha para que você entre num grupo de WhatsApp ou Telegram, ainda não decidi qual que vai ser, para que você possa tirar dúvidas comigo. E claro, participar dessa comunidade de futuros ex-sedentários. Te espero lá, hein? Não esquece de mandar esse vídeo para aquela sua amiga sedentária e ansiosa e convidar ela para esse desafio. Um beijo e até a próxima!